E a partir de agora, em nosso programa Eu e Você, temos um bate-papo, minha gente, espetacular. E estamos recebendo ele para isso, Dr. Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e leitura biológica. Eu adoro frisar isso, doutor, porque faz muito sentido para mim, até mesmo porque nós estamos aí juntos nessa caminhada, eu também fazendo os tratamentos com o Dr. Igor, e é sempre uma satisfação imensa ter você aqui. Eu que agradeço, e agradeço também aos telespectadores da TV Pantanal. E a gente fica muito feliz, né, em vir aqui, poder passar o que a gente sempre passa, né? É verdade, suas experiências também, claro, né, doutor? Claro. Estávamos aqui alinhando o nosso bate-papo antes de iniciar, minha gente, essa entrevista, porque o doutor Igor me trouxe uma pauta hoje que eu fiquei, assim, realmente com muita expectativa eu acredito que o momento é muito oportuno de falarmos sobre isso, né, sim, doutor? Sim. Eu tenho mania de chamar o doutor de doc. Sem problema. Doutor, falarmos desse momento em relação às crianças, que o mundo está muito acelerado hoje. Eu acredito que nós estamos em um momento de muita transformação. E o doutor tem sentido em seu consultório alguns reflexos desse comportamento nas crianças. É mais ou menos por aí, doutor? Perfeito, né? Então, o que a gente fala hoje, porque aqui eu quero falar para a mãe, né? Eu quero falar para aquela mãe... Tem várias mães nos assistindo. Né, a mãe que está lá na casa, aquela mãe que trabalha, a mãe que tem a dificuldade de estar com o seu filho, ou a mãe que deixa, muitas vezes, o seu filho com a babá, sim, com aquela pessoa que cuida, ou na creche. Então, hoje é para a mãe que eu vim falar. Sabe, uma coisa que eu vejo muito no meu consultório. Sim. Né? Por quê? Porque nós pegamos aí uma época de pandemia, onde que as crianças ficaram em casa, né? Tem reflexo. Se nós que somos adultos sentimos, né? Como? Será que a criança também não sentiu? Mas será que a criança sabe passar isso? Ou será que ela reflete isso? Né? Então, esse é um questionamento que muito tempo eu fiz no meu consultório e de um tempo para cá eu consegui perceber mais, que isso eu percebia, sabe? Eu percebia isso, só que eu não conseguia achar, assim, aonde que está acontecendo, né? Entendi. Como que é? Porque quando a gente faz a microfisioterapia, a leitura biológica, a gente busca o que está acontecendo no corpo, né, da criança, daquela circunstância. Sim. Mas uma coisa que foi muito forte, né, é quando eu vi uma situação. Né, eu vi uma situação de uma mãe em que ela começou a me falar, né, olha, a minha filha, eu tenho 2 filhas, tal, e vai ter prova, né? Então, quando eu vi essa mãe falando que a criança ia ter prova, e aí, não, mas vai ter 2 provas, né? Eu falei, mas que idade tem, né? Tem 9 anos. Aí foi a hora que o meu cérebro falou, opa, né? E aí eu fui pegar né? Quando que eu fui ter 2 provas? Entendi, doutor. Eu fui ter 2 provas, eu acho que a maioria da gente, quando nós estávamos ali no 2º ano. E aí eu fui colocar isso dentro do cérebro. Né? Então eu venho aqui dizer, não que a escola hoje está errada de fazer isso, mas a própria escola fala, não, isso aqui é para preparar eles para futuro. Só que a criança cerebralmente está preparada para essa sobrecarga. Sim. E hoje as crianças estão como? Ela faz inglês, faz judô, faz tênis, faz isso, faz aquilo outro. Será que não tem sobrecarga? No caso, é um chamado, né, Sim. para os pais ou os responsáveis ter essa atenção. Será que não estão colocando muitas atividades
no dia a dia das crianças? Existe uma idade certa, doutor, que o doutor já tenha observado? O que acontece muito? Então eu vou falar um pouco o que aconteceu na pandemia. Então na pandemia eu atendi muitas crianças e pós-pandemia, né, pós essa circunstância, o que eu comecei a ver? Agora, eu vou falar agora de julho. Por quê? Porque as crianças entrou nesse ano voltando às suas atividades. Verdade. Então ela entrou numa ansiedade maior, ela entrou em uns conflitos que é os medos, voltar, e o cérebro muitas vezes não está adaptado. E muitas escolas elas também tinham que cumprir cronogramas. Então você via crianças com 9 anos fazendo 2 provas, eu volto a dizer, será que isso, o cérebro de uma criança de 9 anos está adaptado a fazer tipo simulados, igual eu já vi escolas fazendo? Será que o cérebro está adaptado a ter essa sobrecarga nesse momento? Aí é a hora que a gente fala, né? O cérebro, nesse momento, como a gente estuda um pouco, ele não está adaptado a isso. Então, eu falo por mim, né? Eu fui ter 2 provas quando eu já estava no 2º grau. Eu também, a lembrança é essa, simulado. Não que esteja assim, certo ou errado. que passa tantos anos, mas a lembrança que eu tenho é por aí, é por doutor. Aí. Né? Então, mas o quê? Quando a gente tem 15, 16, 17 anos, o cérebro está começando a ter a formação, ele já tem a observação, ó, agora aqui eu tenho que escolher o que eu quero da vida. Agora uma criança de 9 anos, ela sabe o que ela quer? Entendi. Então, é essa sobrecarga. E aí vem aquelas crianças que já têm uma dificuldade. Aí, quando coloca mais essa dificuldade, claro, o professor, o diretor, a coordenadora pedagógica fala, ó, tá na hora de levar para tomar um remédio, para tomar uma Ritalina, para tomar um Vivans. E isso não é algo que é difícil de se ouvir. Não, isso eu tenho... Várias famílias, você conversa com um, com outro, fala, olha, meu filho está muito ansioso, isso. Meu filho está com muitas atividades e ele se perde. No caso da Ritalina, como é que fala? Ele déficit de atenção, déficit de atenção, né? TDAH, doutor. todos isso esses. Aí você... É bem normal No ouvir. meu consultório, eu tenho, toda Direto, semana eu né? tenho 3, 4. Assim, eu falo assim. Sério mesmo? Sério, mas eu tô falando aqui, não é que é errado tomar o remédio, não é, mas o que é? Qual é a causa disso? Entendi. Qual é a causa? E claro, toda mãe, se você vai falar para ela, usa qualquer coisa, a mãe vai lá usar. Eu não tô falando que não tenha, eu tô falando que tem que buscar a causa. E num caso desse que a criança não está acompanhando ou que tem essa dificuldade, claro que ela vai ter. Claro que ela não vai conseguir acompanhar. Então, não é que eu estou criticando os métodos. Entendi, doutor. Eu só falo para as mães olharem mais. Eu acredito que ter mais atenção, né? Se está normal. Claro. Essa sobrecarga. Há 20 anos, 30 anos atrás, claro, aí é aquilo. As mães, elas tinham uma preocupação maiores com os filhos. Às vezes elas ficavam mais em casa, mas hoje eu falo que vocês são muito melhores que a gente, né? Porque vocês, além de fazerem tudo, vocês têm essa preocupação. Às vezes, antigamente, o pai só ficava preocupado em levar o alimento para casa. Hoje a mulher está fazendo um monte de coisa e, claro, sobrecarrega também. Acaba também que tentando ocupar o tempo dos filhos. Sim, e aí, claro... Com coisas positivas, lógico, porém, às vezes não é o momento. Né? Exato, mas assim, não que não possa, sabe? Hoje eu estou falando, é o reflexo que eu vejo do meu consultório. Né? É o reflexo que eu vejo. Fórmula do bolo existe? Não sei, né? Mas o que a gente tenta fazer é buscar a causa, e sempre eu acho. Não, sempre eu acho uma perda, sempre eu acho uma alteração, igual, por exemplo, esses dias para trás foi muito engraçado que teve uma mãe em que a criança, ela começou a ter sinais e sintomas, que a gente diz, né? Que é de espectro autismo. Né? Então, assim, se a gente fala assim, olha, tem a doença do autismo? Não tinha doença do autismo,
mas ele tem um espectro. Aí o que a criança fez? Como ela vinha de um conflito, de uma situação em que o corpo gerava aquilo, ela começou a roer unha, ela começou a ficar ansiosa, ela começou a ficar introspectiva. E aí, claro, né, a mãe foi levou, deu um diagnóstico, aí falou, não, criança é assim. Quando veio para o meu consultório, eu falei, olha, essa circunstância, o corpo está fazendo isso, isso e isso. E aí, quando a gente buscou informação, e a gente deu informação, essa criança já mudou. Doutor, eu realmente fiquei assim bem curiosa com o que o senhor falou sobre o autismo. Então eu quero retomar esse raciocínio, mas podemos segurar um pouquinho? Claro, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta hoje neste programa, minha gente. Olha, tem muita coisa boa vindo aí de informação. Estamos aqui com o doutor Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e leitura biológica. Vem transformando vidas, doutor, através deste conhecimento que o doutor foi buscar, não é verdade? E realmente as pessoas que têm a satisfação, têm a oportunidade de conhecer este conhecimento através do Dr. Igor, eu tenho certeza que saiu de lá do seu consultório transformado. Obrigado. Doutor, finalizamos o bloco anterior falando sobre esse autismo, né? O autismo, a gente já falou algumas vezes aqui no programa, eu acreditava até então que o autismo era uma doença que a criança nascia com ela, era de nascença. Mas não é assim, ou existe algo diferente? Existe assim, hoje, né, antigamente se era, né, era uma coisa que era muito velada, muito escondida, né, hoje nem tanto. Mas o que acontece é porque muitas das vezes existem níveis, né, por exemplo, existe o autismo que a criança nasce com isso? Sim. Existe questões que depois de uma certa idade? Também. Só que hoje tem coisas que a gente já consegue diagnosticar e ver que é um espectro, é como se fosse assim, tem, mas não tem, entende? Sim. E ele tem os sinais, mas ele não tem a doença, que é como esse caso que eu coloquei. Igual, por exemplo, esse tempo atrás eu atendi numa cidade do interior, uma criança que ela tinha um espectro, mas a origem desse espectro era uma intoxicação com metais pesados, da qual quem me deu o norte, o OligoScan. Porque eu vi na criança muita intoxicação com alumínio e mercúrio, e eles amam o cérebro, eles irritam e aí dentro desse autismo, ninguém consegue entender por que eles têm uma predisposição maior do que nós, né? Há inflamações da barreira hematoencefálica do cérebro e do intestino. Entendi. E aí, por isso que a gente fala, a única coisa que eu sou muito restritivo é com autismo. Porque quando vai para o meu consultório, eu falo, olha, tem que tirar essas substâncias inflamatórias. Por exemplo, o glúten, o açúcar. Eu não estou aqui falando mal, mas esses alimentos eles são mais inflamatórios do que outros e para eles muito mais ainda. Engraçado que a criança tem uma tendência de consumir mais esses tipos de alimentos. Exato. Eu tinha um paciente que são alimentos, né? Eu tinha um paciente que ele já tinha quase 12 anos, ele não falava. E aí a mãe me trouxe. Só que essa criança, a única coisa que acalmava ela era bolacha. E a mãe andava com uma bolacha. Eu, quando fui atender, achei as questões somato-emocional que ocorreu. E eu falei, olha, para essa criança mudar, eu preciso tirar esses alimentos nela. Foi a única, eu volto a dizer, uma dessas circunstâncias que eu falo, precisamos tirar um pouco, porque precisa desinflamar essa criança. Esse precisa desinflamar ele. Engraçado que a criança, ela está em formação. Exato.
tanto fisicamente, emocionalmente, o cérebro, tá tudo se formando ainda, né? Amadurecendo. Então, eu acredito que a alimentação, nesse caso, tem que ter um comportamento vigilante. E para essa mãe, a única coisa que acalmava a criança era bolacha. E aí a mãe dava bolacha. O menino ficava irritado, o menino não conversava, não falava. E aí, foi a primeira vez, eu confesso, né, aqui do seu programa, sou mestre de conversar, que isso me emocionou muito. Sim. Não porque os outros tratamentos, a gente não emociona, a gente não fica, mas foi o seguinte, essa mãe a gente passou um protocolo para ela de desintoxicações de metais pesados e também essa retirada de alguns alimentos. E aí essa criança me volta 3 meses depois. E quando ela voltou, a mãe um dia me mandou uma mensagem assim, obrigado. Aí eu falei, obrigado por quê, tal. Ela falou, não, você vai ver pessoalmente. E aí quando essa criança ela entrou no meu consultório, né, foi uma coisa assim, não sei se é de Deus, mas me emocionou muito. Me emocionou muito, porque a criança entrou falando, oi tio Igor. Olha, que maravilha. Mas aí foi a hora porque me pegou de surpresa, porque a criança tinha me visto uma vez, ela não tinha me visto mais, e como que ela consegue falar comigo? Mas é aquilo, a gente sabe que o autismo tem uma questão somatoemocional, de medo da fala, então a gente entrou com questões da fala, mas tinha coisas que bloqueavam o cérebro dela, como era alumínio, mercúrio. Então a gente entrou todo com essa questão de retirar metais pesados, retirar essas circunstâncias inflamatórias. E aí a criança, a mãe fala, Igor, parece que é um trem muito, muito doido, porque foi tirando, a criança começou a falar de coisas que ela não falava. Ela não conversava, ela fazia aqueles movimentos, ela fazia gesticulação, mas ela não falava. Mas aí quando se retirou isso, aí ela falou, me explica. Aí eu falei assim, consigo explicar até aqui. Retirei isso. Ela falou, aí era uma pessoa que tem recursos, né? Ela falou, Igor, eu quero que você me dê esse exame, que eu vou lá nos Estados Unidos, eu quero fazer isso. Aí ela falou assim, não, Igor, mas tá tudo dando igual ao seu. Eu falei assim, não é que é isso. Aí ela falou assim, Igor, mas me explica, eu preciso da explicação, porque ela era médica. Né? Ela era médica agora. Ela era médica, ela era endocrinologista, E olha só, endocrinologista que entende dos hormônios, mas assim, é porque, e ela falava, Igor, e hoje assim, é uma relação muito bacana, porque muitas vezes ela é do interior, ela manda alguns pacientes, mas qual que é a moral da história? É ir buscar a causa. Com certeza. Então, como a gente tem essas técnicas, né, e eu bato na tecla aqui, por quê? Porque ela dá esse norte pra gente, para eu poder atuar, né? E aí a gente volta a esses espectros autismo, a gente tem esses avanços muito grandes, porque é mais rápido. Já caso quando nasce com autismo, igual essa criança, ela não era autismo, ela não era autista, mas ela tinha um espectro muito grande, que ela caía nisso. Sim. Né? E a mãe tratava, e claro que ele melhorava, mas quando a gente foi certeiro. Né? O Oligviscan aí fazendo então, assim, toda a diferença, né, doutor? Isso a gente já tem quase 1 ano e meio que a gente atendeu essa criança, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. E é isso, né? A gente está aqui para passar para as mães, para a população, que pode haver mudança. Só que muitas das vezes a resistência é muito grande. A gente vê resistência na família, a gente vê resistência, porque não é fácil. É difícil a aceitação, né, doutor? Né? A aceitação não é fácil, encarar isso não é fácil, né? Hoje é mais fácil, né? Você vê que tem artistas que têm filhos, fala isso mais, né? Sim, com certeza. E a gente hoje, é o que eu sempre digo assim, às vezes o filho que não tem, às vezes, um problema, quando o pai chega lá e fala, você tem que fazer isso com seu filho, o pai já faz assim, né, a mãe. Doutor, e quanto antes melhor, né, doutor? Você encarar uma questão, no caso de saúde, você precisa realmente andar rápido para descobrir a origem desse problema e tratar da maneira correta, né?
Não fugir do problema, entende, doutor? E a gente, eu falo... Não esconder, porque tem pessoas que não querem ver, sabe? Eu digo que hoje, né, até esses tempos atrás eu estava falando, hoje as pessoas já veem mais, né? Eu lembro quando eu comecei, vinham muitos pacientes assim, ó, eu fui em tudo quanto é lugar e não adiantou. Nada resolveu, eu vim aqui. Tipo, sabe? Sim. Isso lá 10, 12 anos atrás. Hoje não, hoje as pessoas já falam, olha, vi isso, vi você falando, quero buscar essa alternativa, né? E eu não tenho sofisma de falar, que eu falo que depois da pandemia, as pessoas começaram a entender que só medicação não resolve. Entendi. Eu não estou falando que não tem que tomar medicação, né? Mas a pandemia foi isso, né? Sim. Muitas pessoas ansiedade com isso, com aquilo outro e tomando medicação. Foi um despertar. A pandemia, ela trouxe uma clareza para as pessoas no equilíbrio do seu corpo, Sim. na busca da saúde, na responsabilidade com que você Sim. come, né, doutor? Na sua alimentação. Eu acredito que a alimentação a atenção tem que ser total para o que você está ingerindo. Claro, eu até brinco assim, né? Muitas pessoas podem falar mal, de mim não tenho problema nenhum com isso. A pandemia foi boa para a população. Ela despertou, sabe? Com certeza, pessoas que perderam outras pessoas, entes queridos, eu não estou falando, como é que pode falar isso? Eu não estou falando da morte. Eu estou falando a pandemia, ela trouxe reflexões para a nossa vida. Com certeza, para a humanidade. Para a humanidade. E as pessoas muitas vezes, isso que é o difícil da humanidade. Porque muitas vezes a pessoa só cresce depois que toma as pancadas. Não, mas isso aí... Né? Isso que é o mais difícil da vida. É difícil, mas doutor, essas situações de adversidade nos faz crescer, com toda certeza. E é bom a gente aprender rápido, né? É o que eu falo, né? Eu falo por mim, né? Muitas das vezes quando a gente vai para os cursos, né? Quando eu ia lá ministrar muitas monitorias, igual eu já ministrei, e aí a gente fala assim... como que foi sua jornada? Eu falo, nossa, minha jornada foi de pancada, porque eu demorei muitas coisas, eu tive que tomar tanta pancada de algumas coisas, e aí eu falo assim, nossa, olha como você está melhor, você já formou e já está conhecendo a micro. Eu falo que eu tive que conhecer isso, conhecer aquilo outro, conhecer aquilo. Então assim, mas para o meu perfil foi necessário. Só que às vezes a gente quer passar para uma mãe, quer passar para um pai, que muitas vezes não precisa deixar isso acontecer. Com certeza. Hoje existem ferramentas, né? E a gente tenta... E que bom que existe, né, doutor Igor? Todo esse avanço da tecnologia trouxe muita coisa boa. E eu falo assim, é aquilo, né? A internet trouxe muita coisa boa, mas também... A vida é o ônus e o bônus. É igual, por exemplo, tem hoje, né? Na Finlândia, você vai ver em países... bem de IDH, né, de índice de educação, crianças vão começar a usar tablet depois dos 8, 9 anos de idade. Olha só, existe aí essa tensão. Existe essa tensão. Por quê? Né? O cérebro, a gente que aprendeu, a gente aprende no preto e branco. Entendi. A gente não aprendeu na lousa? Sim. Agora, como que as crianças hoje já recebem o primeiro estímulo? Ela está com o celular, ela está com o tablet, beleza. Não, criancinha já com celular, falando. São todas as escolas que têm lousa digitais, tablet para criança? Essa é uma realidade do Brasil? Entendi. Não. Aí a criança está acostumada com um monte de estímulo, aí na hora dela aprender, como que ela aprende? Com lápis. Doutor, eu nunca tinha pensado por aí, sabia? É verdade. E aí, como que ela vai, né, prender a atenção e sendo que aquilo ali é o que vai fazer toda a diferença para a vida dela. Eu não tô... Claro, se você falar assim, claro que existe escolas que têm esse recurso, as crianças vão aprender mais rápido, com certeza sim. Vão aprender melhor? Com certeza sim. Mas isso é a realidade? Doutor, você vê a transformação do mundo, né? Quantas questões que precisa ser observadas. A realidade não é essa. A realidade é o preto e branco.
É verdade. É o preto e branco, só que, claro, os pais hoje, às vezes tem que dar o tablet para a criança ficar quietinha no restaurante. É claro, a gente vê isso. Eu não estou dizendo que não que está errado, mas é a forma que a gente vê nesse mundo de hoje como conter, como dar conta. Só que isso tudo influencia. Com certeza, doutor. Eu acredito que precisa, sim, desenvolver mecanismos, né, para não cair nessas armadilhas. Mas é o que os pais tentam, desenvolver mecanismo para isso. Sempre é um prazer te ter aqui, de verdade. A gente gosta muito de poder transmitir esse conhecimento. E é um conhecimento que não é só de estudo, mas também de prática. Sim. Porque você vivencia isso diariamente. Sim. Então a gente agradece muito por estar compartilhando aqui com a gente. Eu que agradeço a você, mais uma vez a TV Pantanal, a você, mãe. Então, hoje essa pauta foi exclusivamente para vocês. Ai, que maravilha. Doutor Igor, até a próxima. Obrigado.